E fala, otakus do canal Estação Otaku, aqui quem fala é Clayton. E hoje será a primeira parte desta review narrada, que é a luta da Yoruichi versus Askin. E essa semana ainda sai a parte final desta luta, que é com o Urahara. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O capítulo começa com Askin derrotando facilmente Ichigo Orihime Sado, que cai em uma piscina de veneno que Askin chama de Gift Bed. Ele então começa a explicar sobre seu poder para eles, dizendo que pisar nesta piscina não é necessariamente letal, mas ele consegue diminuir qualquer resistência de qualquer pessoa que entre em seu raio. Dessa vez o que ele escolheu foi de Reishi, ou seja, agora Sado e Orihime estão todos sendo envenenados pelo super denso Reishi da cidade Quincy criada por Yubaba. Resumindo, eles estão sendo envenenados por Reishi. Sado se pergunta, envenenados por Reishi? Askin responde que sim, uma dose letal de sua habilidade, e que para ser mais preciso, ele mata ao causar uma dose letal do elemento que ele escolher manipular. Mas para fazer isso, ele precisa de uma grande quantidade do que quer que deseje manipular em seu corpo. Dando como exemplo, ele diz que se ele quisesse que fosse sangue, ele teria que beber uma grande quantidade de sangue. Com um tomzão meio engraçado, ele diz que infelizmente seu estômago está ruim por beber muito café com leite. Então, até que ele fique melhor, eles terão que esperar pacientemente. De repente, atrás de Askin ouve-se uma voz dizendo, fascinante. Pelo que ela pôde entender de toda esta baboseira, se os adversários de Askin não puderem se mover, então é mais fácil simplesmente estrangulá-los, enquanto pode. E vemos que esta voz é da gatíssima Yoruichi. Askin pergunta se ela realmente disse isso, e que Bambieta, que ele chama de Bambi, também disse algo parecido há um tempo atrás, e isso o irritou muito, e continua irritando. Dando um chute em Yoruichi, Askin diz para Yoruichi ter um pouco de delicadeza. Porém, Yoruichi desvia facilmente do chute. Com um olhar lindo, Yoruichi diz que ela não é nada delicada, e pergunta se Askin acha mesmo que seus adversários estão tão abaixo de seu nível assim. Askin, com uma cara cínica, responde, de forma alguma, simplesmente prefiro derrotá-los com uma certa quantidade de elegância. Afinal, controlar e manipular doses letais tem seus pormenores. Mas estrangular pessoas faz mais o estilo de mulheres como você e Bambi. Yoruichi, com um olhar matador para Askin, responde, entendi. Neste momento, Yoruichi usa Shunkou e fala umas verdades para Askin, que ela não faz ideia de quem seja esta Bambi, mas o que ele está tentando dizer é como os belos fazem as coisas. Askin fala que Yoruichi e Bambi são realmente muito bonitas, mas o valor de uma mulher não está em suas qualidades superficiais, e sim em seu estilo e apresentação. Ele então atira flechas em Yoruichi, que vai avançando, desviando e até segura uma flecha na mão, o que surpreende Askin. Yoruichi lança a flecha de volta para Askin, que acerta seu ombro e o faz se afastar. Indo na direção de Askin, Yoruichi diz, me desculpe, você parece ser um cara interessante e tudo mais, mas estamos com um pouco de pressa, por isso você vai nos deixar passar. Neste momento, Yoruichi usa uma técnica que combina o Shunkou com o raio, sendo essa técnica chamada de Shunkou Raijin Senkei. Ela então dispara uma imensa descarga de energia diretamente em Askin. Em meio aos destroços deixados pelo ataque, Yoruichi salva Orihime e diz para ela se curar, e assim que ela se recuperar é para ela curar Sado e Ichigo. Depois disso é para eles seguirem em frente. Orihime, com um olhar preocupado e cansado, pergunta, e você, Yoruichi-san? Yoruichi, com uma expressão fodona, diz para Orihime não se preocupar. Assim que ela se certificar de que Askin está morto, ela irá atrás deles. De repente, Yoruichi olha para trás, pois tem algo se aproximando, e vemos que é um garoto parecido com Yoruichi que salta para cima dela, e a chama de irmã. Yoruichi desvia facilmente. Quando ela vai atacar seu irmão, ele some e aparece atrás dela, e quando vai agarrá-la por trás, recebe uma cabeçada de Yoruichi. Com uma cena cômica, o irmão de Yoruichi diz que ele já chegou. Yoruichi, com uma cara engraçada, pergunta por que diabos ele a seguiu. Yushiro, você deveria estar com Kisuke, não é? E o Shiro responde que sim, mas com tantos capitães lá, ele imaginou que não teria problema se ele fosse ali, pois ele achou que era melhor ele salvar a Yoruichi. Então saiu correndo sem pensar para ajudar na luta de sua irmã. Com um jeitão maluco, Yoruichi diz, ah é? Me salvar? Hã? Você? Me salvar? Com um olhar empolgado, Yushiro diz que sim. Com um olhar de superioridade, Yoruichi diz, Yushiro, parece que no curto tempo que eu fiquei ausente, você ficou um pouco mais forte. Com um olhar escorrendo lágrimas de felicidade, Yushiro diz que sim, e que ele está muito feliz que ela percebeu, pois ele realmente ficou mais forte. Com uma cara despreocupada, mas cômica, Yoruichi diz em pensamento que ela ficou completamente envolvida e que seu irmão é estúpido, pois ele não faz ideia do que é sarcasmo. De repente, houve uma voz atrás de Yoruichi dizendo, certo, certo.
Com um olhar de espanto, vemos que esta voz é de Askin, que sai do meio da fumaça dizendo que odeia interromper o comovente encontro familiar. Yoruichi pergunta, comovente? Está claro que seus ouvidos não estão ouvindo direito. Só porque tem uma criança chorando não quer dizer que seja uma conversa comovente. Arrumando o cabelo de um jeito estiloso, Askin pergunta, é mesmo? Nesse caso, já chega desse reencontro familiar não tão comovente assim. Atrás de Yoruichi, Ichigo se levanta. Ela então fala que parece que Ichigo já consegue ficar de pé, e ele é rápido como sempre, e que ele provavelmente ouviu a conversa dela com Orihime, então é para ele ir em frente com os outros que ela vai logo atrás deles. Ichigo diz, entendi, tome cuidado, Yoruichi-san. Ela então, com um sorriso confiante, pergunta com quem Ichigo pensa que ele está falando, pois é preciso de muito mais que isso para atrasá-la. Ichigo, Sada e Orihime então saem do local. Askin diz, ai ai ai, eles estão fugindo, Vossa Majestade vai me dar uma bronca quando voltar. Yoruichi fala para ele relaxar, não vai ter como ele tomar uma bronca, porque eles vão acabar com Askin e o Abarra. Askin pergunta se é com aquele tal de Saiyajin que ela usou antes. Bom, ele não pode permitir isso. O irmão de Yoruichi grita com Askin dizendo que o golpe se chama Raijin e que é para ele não se atrever a ficar fazendo graça com sua irmã, a menos que ele queira provocar sua fúria. Askin prepara uma flecha para atirar em Yushiro e com um jeitão maneiro ele diz, ó, quer tentar, pequena senhorita? Eu vou te avisando logo, eu não vou me segurar porque você vai me atacar de mãos nuas. Eu vou usar este arco e flecha. Yushiro parte para cima de Askin dizendo que ele é um garoto. Askin com um sorriso diz, ah, é mesmo? Bom, me perdoem. Neste instante ele é surpreendido e toma um socão na cara que o machuca. Askin diz, espera aí, isso é loucura, você não pode ser tão forte assim. E o Shiro responde que é claro que ele pode, pois ele é o 23º líder da casa Shihoin Yushiro Sakimune, e não vai perder para um Hell Squinch de maneira alguma. Ele então usa o Shunkou Hakuen Musou e causa uma grande explosão em Askin. Yoruichi fala, caramba, você não pensa mesmo antes de atacar. Se eu não tivesse dado um jeito nele antes, você não saberia qual ataque seria efetivo contra ele. Diz que, apesar de tudo, considerando que ela acabou de ensinar o Shunkou para ele, bem recentemente, ela achou notável ele poder desenvolver a técnica até este ponto em tão pouco tempo. Ouve-se uma voz dizendo, você acabou de ensinar para ele e ele já dominou a técnica até este ponto? Surpresos, Yoruichi e seu irmão olham para trás e veem que Askin está vivo. Askin, então, cheio de fumaça saindo de seu corpo, diz, vamos lá, não olhem para mim deste jeito. Eu disse para vocês, não disse? Eu posso controlar as doses letais de qualquer coisa que eu já tenha tomado uma grande dose antes. Eu realmente agradeço a vocês por terem me dado uma porção quase fatal de Reiatsu. Agora as reações de vocês não vão mais conseguir me matar. Neste instante, os ferimentos de Askin começam a se curar. Yoruichi pergunta se todos os ferimentos dele se curam. Askin responde que sim, e que isto é porque ele aumentou a dose letal, e com isso ele ficou imune. Yoruichi fica surpresa, e Askin continua dizendo que ela não pode se dar ao luxo de ficar chocada. Afinal, se eles não se apressarem, todos eles serão mortos, sem conseguir deixar um arranhão sequer nele. Yushiro parte imprudentemente para cima de Askin com seu Shunkou. Yoruichi grita para seu irmão esperar. Yushiro dá um soco em Askin, mas não faz nada, e Askin pergunta se ele não entendeu. Ele já disse que tomou um soco desses diretamente. Neste momento, Yushiro é perfurado por 3 flechas nas costas que atravessam até seu peito. Yoruichi corre na direção de seu irmão e passa do lado de Askin, que diz para ela que ela chegou tarde demais, pois como ele suspeitou, ela levou tempo demais para finalmente perceber qual é o seu verdadeiro poder. Com um close foda no rosto de Askin, ele continua dizendo, isto é letal, Shihoin Yoruichi. Yoruichi então segura seu irmão nos braços. Askin deita no chão sossegado e olha para cima os escombros caindo do castelo do rei, e diz, inacreditável, aqui estou eu incapaz de me mover um único centímetro para escapar, e mesmo assim ainda não morro, posso sentir, ainda estou muito longe das portas da morte. Se imunidade é o mais poderoso método de se distanciar da morte, então talvez isso também seja graças à imunidade. O que acha? Yoruichi Shihoin. Vemos que Yoruichi está caído de 4 no chão devido à dose letal de Askin. Yoruichi pergunta se ele falou alguma coisa, porque ela tem o costume de ignorar baboseiras de homens. Askin, sentadão sossegado no chão, diz que acha que na verdade Yoruichi não poderia ouvir mesmo se quisesse. Afinal, ela foi atingida por uma bola venenosa de reishi, oxigênio e nitrogênio. Por isso duvida muito que ela sequer tenha condições de processar baboseiras de homens. Se bem que o fato dela estar nessas condições e ainda estar viva, para ser sincero, ele não sabe bem o que fazer quanto a isso.
Yoruichi responde que então são dois, e que ele só precisa da dose letal, e mesmo assim continua brincando, sem a deixar viver, mas também sem a matar. Então ela também não sabe como lidar com isso. Askin diz que ela entendeu errado, pois ele está dando o melhor dele ali. Na verdade, ele tem quase certeza que se fosse outra pessoa, essa pessoa já estaria morta. Então que tal ela parar de fazer ele parecer fraco e simples, pois isso o intimida. Yoruichi olha para seu irmão caído no chão inconsciente e fala em pensamento que ele não vai aguentar por muito mais tempo nessas condições. E no estado em que ela está, ela não pode usar muito poder para curá-lo. Nesse instante, Askin aparece na frente de Yoruichi e que ele não sabe o que está passando na cabeça dela. Mas o fato dele ter conseguido se aproximar tanto assim, prova que ela está quase morta, e não importa o que ela tente, pois tem 100% de certeza que ele poderia ficar um passo na frente dela, e acredita que isso é o que ela considera uma verdadeira dose letal. Ouve-se uma voz atrás de Yoruichi que diz: Shirouin Yoruichi, parece mesmo que sua bunda está cheia de dose letal. E vemos que quem aparece é Kisuke Urahara. Neste instante, ele toma um chutão de Yoruichi no queixo. Urahara, com um jeito cômico, coloca a mão no rosto e pergunta se ela está louca. Depois ele ir ali salvá-la, ela dá um chute em sua boca. Yoruichi fala para Urahara parar para pensar por que ele tomou um chute na cara. E é para ele tirar o olho da bunda dela e olhar para ela quando ele estiver falando. Urahara pede desculpa e diz que, pensando bem, falar que a bunda dela está cheia de dose letal foi bem vulgar. Yoruichi grita com Urahara falando que é para ele se desculpar, não para ficar agarrando a bunda dela. Askin fala: Urahara Kisuke, se não me engano, mais uma dor de cabeça. Urahara, com um jeitão engraçado, pergunta se Askin o conhece e que é um prazer conhecê-lo. Askin fala que vai deixar uma coisa clara: ele não dá a mínima para Urahara ou seus amigos. Tudo o que ele sabe é que Vossa Majestade mencionou Urahara como um dos potenciais de guerra. Com um cruze na cara séria de Urahara, ele diz que se ele tem uma reputação tão exagerada assim, ele não pode fazer nada, e que está lisonjeado, se bem que insiste que é exagero demais, não é, Yoruichi-san? Ele então dá um tapa na bunda de Yoruichi, que volta a se mover e salta rapidamente para cima. Askin, olhando para cima, pergunta: o quê? Em pensamento, Askin se pergunta o que Urahara fez. Como Yoruichi ruim subitamente pôde se mover? Será que Urahara quebrou seu Death Dealing? Como é possível? Não. Isso deve ser exatamente o que ele ouviu falar, que os 5 potenciais de guerra são indivíduos poderosos que foram escolhidos por uma determinada qualidade, e que eles são fortes o bastante para serem classificados como variáveis desconhecidas. Askin começa a falar dos potenciais de guerra: Ichigo Kurosaki e sua habilidade adormecida, Zaraki Kenpachi e sua força de combate, Ryosuke Ishibei e sua sabedoria, Aizen Sosuke e sua Heiatsu, e Urahara Kisuke e seus motivos desconhecidos. E não importa quantos planos ou esquemas eles tenham, e Urahara sempre vai conseguir entendê-los. O estrategista variável da adaptação perpétua. Maldição, porque eu tenho uma dor de cabeça enorme atrás da outra. Yoruichi pergunta o que Urahara injetou na bunda dela. Ele diz que é segredo. Ela diz que provavelmente é um tipo de droga fortificante que ele desenvolveu. Urahara, engraçadão, diz que Yoruichi é afiada como sempre e que não esperava menos dela. Se bem que, como foi feita às pressas, seus efeitos não duram muito tempo. Ela então pergunta quanto tempo dura. Ele responde que uns 5 minutos. Com um sorriso no rosto, ela diz que é o suficiente. Yoruichi usa o Shunku Raiden Senkei novamente. Urahara aparece atrás dela e diz para ela esperar um pouco. Ela, estressada, fala: pelo amor de Deus, o que foi agora? Urahara então fala: calma, vamos fazer aquilo. Yoruichi se recusa e Urahara diz para ela não responder tão rápido, e que é para ela dar uma chance para ele explicar. Yoruichi, com uma cara emburrada, diz que nunca mais vai se transformar naquela forma nojenta e sem dignidade de novo. Urahara diz: entendi, que pena, realmente é péssimo você não estar disposta a isso. Neste instante, Askin atira nos dois que desviam. Askin então diz: ah, merda, claro que eu erraria. Yoruichi desce com tudo na direção de Askin. Ela então dá um soco nele, porém ele desvia. Yoruichi desfere vários golpes nele, porém ele desvia e fala que parece que ela consegue se mover e está cheia de energia também. Ele então soca o estômago de Yoruichi, que cai no chão. Askin fala que, embora ela tenha se recuperado, é bem óbvio que ela não tem a menor chance. Urahara chama Yoruichi e mostra um papel para ela, que está escrito que assim que ele arrancar o papel, ela irá se transformar. Yoruichi olha com uma cara de apavoro. Urahara então arranca o papel. Neste momento acontece uma grande descarga de energia que cai na direção de Yoruichi e Askin.
Askin se afasta e se pergunta o que é isso. Askin faz então uma cara de espanto e vemos que Yoruichi se transformou em uma espécie de gato humano elétrico. E essa transformação se chama Deus do Trovão. Yoruichi fica em pose de bote igual um gato. Askin então começa a suar e pergunta o que diabos de forma é esta. Pelo amor de Deus, me responda. Neste momento, Yoruichi fica em pose de bote para atacar e usa a técnica Shunkou Haiju Senkei Shunryu Kokubyou Senki, que significa Princesa Gata Negra Guerreira, Deusa do Trovão. E vemos que quem falou o nome da técnica foi Urahara. Com uma cara de bobo, Askin pergunta por que ele respondeu por ela. E não me diga que ela agora não entende a nossa língua. Urahara sorri e Yoruichi a uma velocidade extrema parte para cima de Askin, o que o surpreende. Yoruichi então faz um grande corte no ombro do mesmo. Com um olhar abismado, ele diz, ah merda. Yoruichi então manda Askin voando para longe. Ele então sai correndo dizendo que isso não pode estar acontecendo. Ele já deveria estar imune a Reiatsu de Yoruichi. E que é impossível a Reiatsu de um Shinigami mudar durante uma luta. Tem que haver alguma explicação. Urahara aparece do lado de Askin e diz, tá tudo no clima. Urahara olha para Yoruichi que está no chão lambendo a mão como um gato faz. Ele então explica, não dizem que gatos são inconstantes? Com a forma Kokubyou Senki de Yoruichi, esse atributo se manifesta em sua Reiatsu. Mostrando Yoruichi no chão para Askin, Urahara diz, viu só? Ela não está nem mesmo te seguindo. Por que não está no clima para isto? Yoruichi é uma pessoa de lua, mas na forma que ela está, isso é levado ao extremo. A Reiatsu dela responde diretamente a essas mudanças e se torna muito instável. É como se a Reiatsu dela se mudasse para a de uma pessoa completamente diferente, com uma velocidade absurda. Yoruichi aparece ao lado de Urahara e golpeia Askin, o mandando voando para longe. Urahara começa a falar que tem a estação da influenza todo ano, não é? E que mesmo não sendo uma mutação completamente nova, a menor das mudanças na propriedade de seus antígenos vai fazer com que a mesma gripe tipo A do ano passado vai voltar neste ano. E fala que essa transformação da Yoruichi funciona da mesma forma. Mesmo se o seu corpo diligentemente adquirir imunidade, a menor das mudanças pode fazer com que essa imunidade vire pó. Claro, que no seu caso, sua imunidade é adquirida incrivelmente rápido. Até receber o ataque de um inimigo, você por reflexo analisa a reação dele e começa a formar sua imunidade numa velocidade aterrorizante. Contanto que tenha 1 minuto, provavelmente será capaz de tornar qualquer ataque ineficaz. No entanto, mesmo assim, você não conseguirá a tempo. A reação da forma Kokubyou Senki de Yoruichi muda 48 vezes por segundo. Askin fica com uma cara de espanto. Nesse instante ele recebe um golpe elétrico que o acerta em cheio. Yoruichi fica de 4 no teto de uma casa olhando para Askin, caindo longe. Urahara chama ela, falando que está na hora dela brincar. Ela pula para cima de Urahara miando e começa a lamber o rosto dele igual um gato. Urahara senta no chão e Yoruichi deita como uma cabeça no seu colo. Urahara então fala que o fato dele ser o único que ela confia e o fato dela só lembrar do clima para aquilo, isso é realmente uma falha. Mas Yoruichi-san, você é muito fofo quando está nesta forma. Por isso eu não ligo. Ó, é mesmo. Os 5 minutos estão quase acabando. Os efeitos da imunização também estão quase acabando. Obrigado, Yoruichi-san, por aguentar tudo isso. Vou remover todo o veneno de você agora mesmo. Mas uma coisa de cada vez. Urahara se levanta e diz que irá certificar que Askin está em repouso eterno. Neste instante aparece uma bola imensa de veneno ao redor de Urahara e Yoruichi. Eles se espantam e Urahara pergunta o que diabos é isso. Uma voz começa a explicar: a bola de presente deluxe é a maior bola de veneno que eu posso criar. Ó, não foi isso que você quis dizer, não é? Te conhecendo, você está muito mais interessado nessa minha nova forma, não é? Com um close incrível em Askin, vemos que ele está transformado, ficando com uma aparência meio que de química, tipo de moléculas. Ele diz que esta forma é chamada de Hassen, e que é um nome mórbido, não acha? E assim termina esta parte da luta de Yoruichi contra o Askin. No próximo vídeo será a parte 2, que finalizará essa luta, focado na luta do Urahara versus o Askin. Espero que vocês gostem. E galera, por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo com seus amigos e comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai mudar desta luta no anime ou se vai ficar como está no mangá. Sigam a gente em nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Mite kurete, arigato, fui!